Por que você está me olhando assim? Perguntou Victor, ajustando a posição na cadeira de rodas, incomodado com o olhar fixo de Laura. Desculpe, é que... Você me lembra alguém. Tenho quase certeza que já vi seu rosto em algum lugar, respondeu ela, inclinando-se levemente sobre a mesa do restaurante. Victor engoliu seco. Seu plano estava em risco logo no primeiro encontro. Deve ser engano. Tenho um desses rostos comuns, desconversou, desviando o olhar para o cardápio. Laura Antunes não era o que Victor Rezende esperava. O milionário de 35 anos, CEO de uma das maiores fintechs de São Paulo, tinha planejado minuciosamente aquele encontro às cegas. A cadeira de rodas, o nome falso, a história inventada de um contador de classe média, tudo fazia parte de um teste. Um teste cínico para provar sua teoria de que ninguém se interessaria genuinamente por ele sem seu dinheiro ou status. Então, Roberto, você disse que trabalha com finanças, questionou Laura sorrindo. Sim, sou contador. Nada muito emocionante, respondeu Victor testando sua reação. Incomoda estar num encontro com alguém? Como eu? Laura franziu a testa confusa. Como você? Um contador? Não. Victor apontou para a cadeira. Alguém com limitações físicas. O rosto de Laura se transformou com uma expressão que Victor não conseguiu decifrar. Não era pena como esperava. Era algo diferente. Meu pai ficou paraplégico quando eu tinha 12 anos, disse ela com naturalidade surpreendente. Um acidente de carro. Ele viveu mais 10 anos assim. Foi o homem mais forte que já conheci. Victor sentiu o estômago afundar. Não estava preparado para isso. Sinto muito, murmurou genuinamente desconcertado. Não sinta. Ele me ensinou que cadeiras de rodas carregam pessoas, não limitações. Laura sorriu, tomando um gole de vinho. Mas tenho certeza que você já sabe disso muito melhor que eu. O garçom trouxe os pratos principais, criando uma pausa oportuna. Victor observou Laura com atenção renovada. Ela tinha cabelos castanhos ondulados, presos num coque despretensioso. Vestia uma blusa simples, sem maquiagem elaborada ou joias caras. Uma professora de literatura de 32 anos, sem nada de extraordinário à primeira vista, exceto, talvez, por uma tranquilidade que ele raramente encontrava nas mulheres do seu círculo social. E você? Gosta de ser professora? Perguntou Victor, tentando retomar o controle da situação. Amo literatura. Ensinar é desafiador, especialmente com adolescentes, mas quando vejo um aluno descobrindo o prazer da leitura, vale cada minuto. Victor forçou outra provocação. Deve ser difícil manter a atenção dos alunos hoje em dia com tanta tecnologia. A tecnologia não é inimiga, respondeu Laura, cortando um pedaço de peixe. O problema é quando ela substitui o pensamento. Mas pode ser uma aliada incrível para quem tem necessidades específicas. Tenho um aluno com dislexia que usa aplicativos de leitura assistida. A tecnologia mudou a vida dele. Victor percebeu que cada tentativa de testá-la resultava em respostas que o desarmavam. Laura não demonstrava desconforto nem tratamento especial por ele estar numa cadeira de rodas. Tampouco exibia aquela curiosidade invasiva ou pena disfarçada que ele tanto detestava. Como você acabou nesse aplicativo de encontros? Indagou ele cada vez mais intrigado. Laura riu, uma risada sincera que iluminou seu rosto. Minha amiga Denise me inscreveu. Disse que eu precisava sair mais, conhecer pessoas. Minha vida tem sido basicamente trabalho e cuidar da minha avó. Ela está com Alzheimer. Deve ser exaustivo. É, Laura suspirou. Mas ela cuidou de mim a vida toda. Agora é minha vez. O jantar avançou com conversas sobre livros, filmes, lugares que ambos gostariam de conhecer. Victor, gradualmente, foi abandonando seu script mental. Pela primeira vez em anos, estava tendo uma conversa genuína, sem precisar impressionar ou calcular cada palavra. Por que você parece tão surpreso quando digo algo normal? Perguntou Laura de repente. Victor congelou. Como assim? Você faz essa expressão como se estivesse esperando que eu dissesse algo específico, como se me testasse. O coração de Victor acelerou. Ela era mais perspicaz do que imaginava. Talvez eu esteja acostumado com pessoas menos sinceras, improvisou. Laura o estudou por alguns instantes. Sabe o que meu pai dizia?
que as pessoas gastam mais energia fingindo ser quem não são do que seria necessário para simplesmente ser. Victor sentiu o peso daquelas palavras. A ironia não lhe escapou. Quando a sobremesa chegou, já estavam rindo de histórias compartilhadas. Laura contou sobre o dia em que seu pai, na cadeira de rodas, levou toda a família para uma praia supostamente inacessível, apenas para provar que conseguia. Ele empacou na areia, claro. Ela riu. Tivemos que empurrar. Ele xingava, nós ríamos. Foi um dos melhores dias da minha vida. Victor sentiu um nó na garganta. Seu plano, que parecia tão inteligente horas antes, agora lhe causava vergonha. Laura falava sobre seu pai com tanto amor e naturalidade que fez Victor questionar suas próprias motivações. O que diria se soubesse que ele estava fingindo uma condição com a qual tantas pessoas lutavam diariamente? "Está tudo bem?" perguntou Laura, notando sua mudança de humor. "Sim, só pensando no que você disse sobre seu pai." Ao final da noite, Victor estava completamente desarrumado. Planejara um experimento social cínico e encontrara uma pessoa que o fazia questionar suas próprias certezas. "Gostei muito de te conhecer, Roberto", disse Laura na calçada enquanto esperavam seus respectivos carros. "Eu também", respondeu Victor com sinceridade que não planejava. "Podemos nos ver de novo?" A pergunta pairou no ar como um desafio. Victor sabia que deveria encerrar ali. O teste estava concluído. Laura passara com louvor, demonstrando que pessoas genuínas existiam. Mas continuar significaria aprofundar a mentira. "Sim, gostaria muito", respondeu, surpreendendo a si mesmo. O táxi de Laura chegou primeiro. Antes de entrar, ela se inclinou e beijou suavemente o rosto de Victor. "Até breve, então." Enquanto a via partir, Victor permaneceu imóvel na cadeira de rodas que não precisava, sentindo o peso da própria farsa. O plano para testar se alguém poderia amá-lo por quem ele era, ironicamente começava com uma mentira sobre quem ele realmente era. 2 semanas depois, Victor estacionou seu carro adaptado a uma quadra do café onde encontraria Laura. Antes de descer, respirou fundo e transferiu-se para a cadeira de rodas com destreza ensaiada. A mentira continuava, mesmo contra seus instintos. A cada novo encontro, o peso da farsa aumentava, assim como seu encantamento por Laura. Ela já o esperava na mesa externa, corrigindo algumas provas. "Roberto?" Laura acenou, guardando as canetas. "Pensei que tinha desistido. Desculpe o atraso. O trânsito em São Paulo nunca coopera." Victor notou as olheiras profundas sob os olhos dela. Algo havia mudado desde o último encontro. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele, manobrando a cadeira para a posição. Laura hesitou. "Minha avó teve uma crise ontem. Passei a noite no hospital." "E como ela está agora?" "Estável. Minha tia está com ela hoje para que eu pudesse vir." Laura forçou um sorriso. "Mas não vamos falar disso. Como foi sua semana?" Victor ignorou a pergunta. "Não precisava ter vindo se está cansada." "Eu queria vir." Ela tocou levemente a mão dele. "Às vezes precisamos de momentos normais em meio ao caos." O garçom trouxe café e água. Laura tomou um gole e pareceu despertar um pouco. "Minha semana foi normal", disse Victor, retomando a conversa. "Trabalho, reuniões. E a sua, além do hospital?" "Semana de provas na escola. 30 redações sobre Machado de Assis para corrigir." "E os alunos gostam?" Laura riu. "Alguns amam, outros odeiam com todas as forças. Mas todos ficam intrigados quando descobrem que Machado era epiléptico e quase cego no final da vida. De repente, aquele autor do século passado se torna real para eles." Victor sentiu uma pontada de culpa. A conversa sobre superação de limitações físicas tocava em um ponto sensível de sua farsa. "Você tem uma maneira especial de ver as pessoas", comentou ele. "Aprendi com meu pai. Depois do acidente, as pessoas só enxergavam a cadeira, não o homem. Isso o deixava furioso." Laura sorriu com a lembrança. Ele dizia que deficiência não era personalidade. Ficaram em silêncio por alguns momentos. Victor queria contar a verdade, mas o medo de perder aquela conexão o paralisava. "E seu carro? Conseguiu consertar?" perguntou, mudando de assunto. Laura franziu a testa, surpresa. "Como você sabe do meu carro?" Victor percebeu o deslize. Ela havia mencionado o problema em uma mensagem,
Não pessoalmente. Você comentou nas mensagens, lembra? Que estava sem carro. Ah, sim, ela relaxou. Pois é, continuo sem. O orçamento do mecânico foi absurdo. Por enquanto estou dependendo de transporte público. Deve ser complicado com sua avó. É um malabarismo diário. Laura suspirou. Mas sempre dá certo de alguma forma. Ontem mesmo, quando precisei ir correndo para o hospital, apareceu um motorista de aplicativo que conhecia o caminho mais rápido. O que ela não sabia é que Victor havia intervindo. Ao receber sua mensagem desesperada cancelando o encontro anterior devido à emergência com a avó, ele usara seus contatos para garantir que um dos melhores motoristas da cidade estivesse disponível quando ela solicitasse o serviço. Às vezes temos sorte, comentou ele vagamente. O café se estendeu por horas. Conversaram sobre literatura, filmes e música. Victor descobriu que compartilhavam gosto por jazz e prometeu emprestar alguns discos raros de sua coleção. Meu ex odiava jazz, comentou Laura entre risadas. Dizia que era música de elevador. Seu ex não tinha bom gosto, brincou Victor, em muitas coisas. O sorriso dela esmoreceu um pouco, principalmente em como tratar pessoas. Victor percebeu a mudança no tom. Relacionamento difícil? 4 anos com alguém que fazia eu me sentir pequena. Laura fitou a xícara vazia. Ele tinha o dom de transformar cada conquista minha em algo insignificante. Quando terminamos, percebi que não sabia mais quem eu era. E agora? Agora estou me encontrando de novo. Ela sorriu, redescobrindo o que gosto, o que quero. E o que você quer, Laura? A pergunta pairou entre eles. Laura olhou diretamente nos olhos de Victor antes de responder. Alguém verdadeiro. Alguém que não tenha medo de ser quem é. Victor sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A ironia era cruel. 3 dias depois, Laura recebeu uma ligação do mecânico informando que seu carro estava pronto e que um anônimo havia pago pelo conserto. Mas quem faria isso? Perguntou ela incrédula. Não sei, moça. Só me pediram sigilo. Mas está tudo pago, inclusive revisão completa. Naquela noite, Laura enviou uma mensagem para Victor. Algo incrível aconteceu hoje. Te conto no próximo encontro. O próximo encontro foi no Parque Ibirapuera. Victor chegou primeiro, posicionando sua cadeira próximo ao lago. Quando viu Laura se aproximando, seu coração acelerou. Ela usava um vestido simples e trazia uma pequena cesta. Pensei em fazermos um piquenique, anunciou ela, para agradecer. Victor sentiu um frio na espinha. Agradecer pelo quê? Por ser você. Laura começou a estender uma toalha na grama. E por que estou feliz hoje? Meu carro foi consertado misteriosamente. Sério? Como assim? Alguém pagou o conserto. Anônimo. Ela sorriu, arrumando as frutas e sanduíches sobre a toalha. Acredita nisso? Uau! Que sorte! Respondeu ele, fingindo surpresa. Não acho que foi sorte. Laura olhou para ele com intensidade. Acho que existem pessoas boas no mundo. Pessoas que ajudam sem esperar reconhecimento. Victor sentiu o rosto esquentar. Talvez existam mesmo. Sentados à beira do lago, compartilhando comida e histórias, Victor se perguntou como seria se ela soubesse quem ele realmente era. Não apenas que podia andar, mas que era Victor Rezende, o empresário cujo rosto estampava revistas de negócios. No que está pensando? Perguntou Laura, notando seu silêncio. Em como a vida é imprevisível. Ele pegou sua mão. Nunca imaginei que um encontro às cegas mudaria tanto minha perspectiva. Sobre confiar nas pessoas. Victor hesitou. Laura, preciso te contar algo. Naquele momento, o celular dela tocou. Era do hospital. A avó havia piorado novamente. Preciso ir, disse ela, já recolhendo as coisas. Eu vou com você. Não precisa. Por favor, deixa eu te ajudar. No táxi a caminho do hospital, Laura apoiou a cabeça no ombro de Victor, exausta. Ele sentiu o peso da confiança dela e soube que, mais cedo ou mais tarde, teria que enfrentar as consequências de sua mentira. Mas não hoje. Hoje, ele apenas estaria ao lado dela, da forma que pudesse, mesmo que essa forma ainda não fosse completamente honesta. O corredor do hospital era frio e impessoal. Victor observava Laura conversando com o médico alguns metros à frente. Sua postura tensa revelava a gravidade da situação.
Dona Zulmira, sua avó de 82 anos, estava internada pela terceira vez em 2 meses. Quando Laura voltou, seus olhos estavam vermelhos, mas secos. Ela está estável agora, informou, sentando-se ao lado da cadeira de rodas de Victor. Mas o médico disse que precisamos considerar uma cuidadora em tempo integral. Isso seria possível financeiramente? Laura balançou a cabeça negativamente. Meu salário de professora mal cobre nossas despesas atuais. Uma cuidadora profissional está completamente fora do orçamento. Victor sentiu o impulso imediato de oferecer ajuda financeira, mas conteve-se. Como Roberto, um simples contador, não teria recursos para isso. Como Victor Rezende, poderia resolver o problema com uma transferência bancária simples. A duplicidade de sua existência nunca pesou tanto. Talvez existam programas sociais de apoio, sugeriu ele, sabendo que era pouco. Já pesquisei todos. As filas de espera são enormes. Laura esfregou o rosto exausta. Desculpe te envolver nisso tudo. Não era bem o que você esperava para um quarto encontro, não é? Victor pegou sua mão. Estou exatamente onde quero estar. O celular de Victor vibrou. Era Renato, seu melhor amigo e único confidente sobre a farsa da cadeira de rodas. Precisamos conversar. Urgente. Tá algum problema? Perguntou Laura, notando sua expressão. Nada importante, trabalho. Victor guardou o celular. Quer que eu fique com você esta noite? Não precisa. Minha tia chegará em algumas horas. Você já fez muito hoje. Depois de garantir que Laura ficaria bem, Victor chamou um táxi adaptado e partiu. No caminho para seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, ligou para Renato. O que aconteceu? Onde você está? A voz de Renato soava tensa. Indo para casa. Estava no hospital com Laura. No hospital ela descobriu? Não. A avó dela está internada. Victor, você precisa contar a verdade para ela. Isso já foi longe demais. Victor fechou os olhos, cansado. Eu sei. Estava prestes a contar hoje, mas fomos interrompidos pela emergência. Tem mais uma coisa que você precisa saber, disse Renato, hesitante. Laura já viu seu rosto. Como assim? Lembra daquela entrevista que você deu ao canal Economia mês passado? Passou na TV aberta. Ela comentou com uma amiga que te achou familiar no primeiro encontro. Acredita que você tem um irmão gêmeo cadeirante. O sangue de Victor gelou. Como você sabe disso? Minha namorada conhece a amiga dela. São do mesmo clube de leitura. Foi coincidência. Mas se ela conectar os pontos... Entendi. Victor massageou as têmporas. Vou resolver isso. Ao chegar em casa, Victor dispensou seu motorista e encarou seu reflexo no elevador espelhado. Quem era aquele homem? O empresário brilhante e implacável ou o contador sensível em uma cadeira de rodas? Com Laura, sentia-se mais autêntico do que jamais fora, exceto pela mentira fundamental que sustentava tudo. Na manhã seguinte, Victor acordou com uma ideia. Não poderia desfazer a mentira, mas talvez pudesse ajudar Laura indiretamente. Alguns telefonemas e uma doação substancial para o hospital garantiriam cuidados especiais para Dona Zulmira. Ninguém precisaria saber a origem do dinheiro. Enquanto trabalhava nos detalhes, recebeu uma mensagem de Laura. Boas notícias. O hospital ofereceu incluir minha avó num programa especial de cuidados para idosos. Não entendi bem como conseguimos a vaga, mas estou aliviada. Podemos nos ver hoje, preciso de companhia normal. Victor sorriu. Seu plano funcionara discretamente. Respondeu que a encontraria no parque novamente à tarde. Quando chegou ao local combinado, Laura já o esperava com 2 cafés. Você parece melhor hoje, comentou ele, aceitando o copo. Me sinto melhor. Laura sentou-se no banco ao lado de sua cadeira. É estranho. Ontem estava tudo desmoronando. Hoje parece que o universo conspirou a nosso favor. Às vezes temos sorte. Muita sorte ultimamente. Laura o encarou com uma expressão indagadora. Primeiro meu carro misteriosamente consertado, agora esta vaga no programa do hospital. Quase como se tivesse alguém olhando por nós. Victor engoliu em seco. O importante é que sua avó terá bons cuidados agora. Laura ficou em silêncio por alguns instantes, como se ponderasse algo importante. Roberto, posso te fazer uma pergunta estranha? Claro. Você tem um irmão? O coração de Victor acelerou.
Era agora. Por que pergunta? Vi um homem idêntico a você na TV outro dia. Um tal de Victor Rezende, dono de uma empresa de tecnologia. A semelhança é impressionante. Victor encarou o copo de café, considerando suas opções. Poderia confirmar a teoria do irmão gêmeo e ganhar mais tempo. Ou poderia finalmente dizer a verdade. Laura, se for seu irmão, seria uma coincidência incrível, não é? Continuou ela. Ele parece bem-sucedido. Vocês são próximos? A mentira estava ali, pronta para ser usada. Mas algo dentro de Victor se quebrou. Não podia mais. Precisamos conversar, disse ele finalmente. Mas não aqui. Podemos ir até seu apartamento? É algo importante. Laura o estudou com curiosidade. Tudo bem. Está me assustando um pouco. No pequeno apartamento de 2 quartos em Pinheiros, Laura preparou chá enquanto Victor lutava internamente com o que estava prestes a fazer. O lugar era simples, mas acolhedor, com prateleiras cheias de livros e fotos da família nas paredes. Então? Perguntou Laura, sentando-se à sua frente. O que é tão sério? É sobre Victor Rezende. Teu irmão? Não tenho irmãos, Laura. Ela franziu a testa confusa. Não entendo. O homem que você viu na TV... Victor respirou fundo. Sou eu. Laura riu, incrédula. Como assim? Você é Roberto, não Victor. E aquele homem estava andando. Meu nome verdadeiro é Victor Rezende. Sou CEO da Fintech Solutions. E posso andar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Laura olhava para ele como se tentasse processar um quebra-cabeça impossível. Se isso é algum tipo de piada doentia, posso provar. Victor lentamente se levantou da cadeira de rodas, revelando sua verdadeira condição física. Laura recuou, cobrindo a boca com as mãos. Por quê? Sussurrou ela, a voz embargada. Por que fazer isso? No começo era um teste. Queria saber se alguém poderia se interessar por mim sem saber quem eu era, sem meu dinheiro ou status. Um teste? O tom de Laura endureceu. Você usou uma deficiência como disfarce para testar as pessoas? Como um experimento social. Sei como parece agora. Não, você não sabe. Laura se levantou, trêmula. Meu pai realmente viveu essa realidade. Pessoas com deficiência não são suas cobaias, Victor. Ele tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão mantendo distância. E nossos encontros? Nossas conversas? Tudo parte do seu joguinho? Não. O que sinto por você é real. Por isso estou contando a verdade agora. Laura balançou a cabeça. Lágrimas finalmente escorrendo. O problema não é você poder andar. O problema é a mentira. O problema é usar uma condição que afeta milhões de pessoas como seu disfarce, como experimento para seu ego ferido. Laura, por favor, foi você quem pagou pelo conserto do meu carro? Quem arranjou a vaga para minha avó no hospital? Victor abaixou a cabeça. Sim. Como pude ser tão idiota? Laura riu amargamente. Todo esse tempo criticando meu ex por me manipular, e aqui estou eu, sendo manipulada novamente. Não é a mesma coisa. Eu realmente me importo com você. Se importasse, teria sido honesto desde o início. Laura secou as lágrimas com força. Quero que vá embora. Agora. Laura. Agora. Victor pegou seu telefone e carteira. Deixou a cadeira de rodas onde estava. Um lembrete doloroso da farsa que construíra. Sinto muito. De verdade, disse ele parado à porta. Laura não respondeu nem olhou para ele. Victor saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor, pela primeira vez em anos, sentiu o peso esmagador da própria solidão. A ironia era cruel. Para descobrir se alguém poderia amá-lo pelo que era, havia destruído sua chance com a única pessoa que realmente poderia. A campainha tocou 2 vezes antes que Laura abrisse a porta. Quando a abriu, seu rosto transformou-se numa máscara de espanto. Victor Rezende estava parado à sua frente, não em uma cadeira de rodas, mas perfeitamente ereto sobre as próprias pernas. O que significa isso? Sussurrou ela, recuando instintivamente. Laura, eu posso explicar. Explicar? A voz dela oscilou entre incredulidade e fúria. Você está andando. Victor deu um passo hesitante para dentro do apartamento, enquanto Laura continuava a encará-lo como se visse um fantasma.
É por isso que você parecia tão familiar no primeiro encontro. Você é mesmo aquele empresário da TV. As peças se encaixavam rapidamente em sua mente. Não existe Roberto, não é? Nem irmão gêmeo. Só você, fingindo ser outra pessoa. Victor respirou fundo. Sim, meu nome verdadeiro é Victor Rezende. Sou CEO da Fintech Solutions. E a cadeira de rodas? Laura perguntou, sua voz baixando perigosamente. Tudo mentira? Foi um erro terrível. Eu queria saber se alguém poderia se interessar por mim sem saber quem eu realmente era. Sem meu dinheiro, sem meu status. Laura soltou uma risada seca, sem humor. Então você escolheu fingir ser cadeirante? De todas as identidades falsas possíveis, você escolheu usar uma deficiência como... O quê? Um experimento social? Quando você coloca dessa forma, não existe outra forma de colocar. A voz dela elevou-se. Meu pai viveu 10 anos numa cadeira de rodas, Victor. 10 anos lutando contra preconceitos, contra obstáculos físicos, contra a pena disfarçada de gentileza. E você transformou isso em uma fantasia para seu joguinho psicológico? Victor jamais a vira tão furiosa. A Laura doce e compreensiva havia desaparecido, substituída por alguém cuja dignidade fora profundamente ferida. Eu fui idiota, admitiu ele. No início era apenas um teste estúpido, mas depois... Depois o quê? Ficou divertido? Interrompeu ela. Ou era conveniente continuar mentindo? Depois eu me apaixonei por você, exclamou Victor. E cada dia ficava mais difícil contar a verdade. Laura cruzou os braços, protegendo-se. Você pagou pelo conserto do meu carro, não foi? E a vaga da minha avó no programa do hospital? Victor assentiu, incapaz de negar. Achei que estava ajudando. Ajudando? Laura balançou a cabeça, incrédula. Você estava me comprando, Victor. Me manipulando como se eu fosse uma boneca em seu teatrinho particular. Não era essa a minha intenção. Sua intenção não importa. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dela. O problema não é você poder andar, entende? É usar deficiência como disfarce. É mentir sobre algo tão fundamental. É me fazer acreditar em alguém que não existe. Victor tentou se aproximar, mas Laura ergueu a mão, mantendo distância. O que mais você inventou? Aquelas histórias sobre sua infância, seus medos, seus sonhos. Quanto disso era real? A maioria era verdade, Laura. Só mudei meu nome e minha profissão. E sua condição física, acrescentou ela com amargura. Uma pequena omissão, não é? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A pequena sala estava carregada de emoções. Decepção, vergonha, raiva. Como você pôde? A voz de Laura era agora apenas um sussurro dolorido. Como pôde usar uma cadeira de rodas como disfarce, quando milhões de pessoas não têm escolha se não viver essa realidade todos os dias? Eu sei que parece terrível. Não parece, Victor. É terrível. Laura secou as lágrimas com as costas da mão. Sabe o que é pior? Por um momento pensei que tinha encontrado alguém autêntico, alguém que me via pelo que sou, não pelo que poderia ganhar comigo. Victor sentiu o impacto daquelas palavras como golpes físicos. Eu te vejo, Laura, de verdade. Não, você viu uma oportunidade, uma professora ingênua, cuidando da avó doente, vulnerável o suficiente para seu experimento social. Não foi assim. E ainda trouxe sua riqueza para resolver meus problemas, como se isso compensasse a mentira. Laura deu uma risada amarga. Ironicamente, você provou seu ponto. Pessoas podem se interessar por Victor Rezende só pelo que ele pode oferecer materialmente. Victor sentiu o estômago afundar. Ela estava certa. Em sua tentativa de evitar ser usado por seu dinheiro, acabara usando seu dinheiro exatamente da forma que temia. Laura, por favor, o que sinto por você é real. Como posso acreditar nisso? Ela o encarou com olhos vermelhos. Como posso confiar em qualquer coisa que venha de você agora? Victor não tinha resposta. O silêncio entre eles cresceu, tornando-se quase tangível. Quero que vá embora, disse Laura finalmente, a voz firme apesar das lágrimas. Podemos conversar mais quando você estiver. Agora, Victor, interrompeu ela, apontando para a porta. Saia da minha casa e da minha vida. Ele ainda tentou dizer algo, mas o olhar dela estava fechado, a postura rígida.
Victor pegou a carteira e o celular que havia deixado sobre a mesa e caminhou lentamente para a saída. Na porta, virou-se uma última vez. Sinto muito, Laura. Mais do que posso expressar. Ela não respondeu, apenas virou o rosto. Victor saiu, fechando a porta suavemente atrás de si. No corredor vazio do prédio, sentiu o peso esmagador de sua própria estupidez. Havia destruído a única relação genuína que tivera em anos, por causa de uma mentira que, agora percebia, fora cruel desde o início. Enquanto descia as escadas, recusando-se a usar o elevador como uma penitência simbólica, Victor compreendeu que seu teste havia revelado algo importante, mas não o que esperava. Revelou que o problema nunca fora os outros, mas ele mesmo. Em sua obsessão por descobrir se alguém poderia amá-lo pelo que era, acabara se tornando exatamente o tipo de pessoa que não merecia ser amada. A sede da Fintech Solutions ocupava os 3 últimos andares de um arranha-céu envidraçado no centro financeiro de São Paulo. Do escritório na cobertura, Victor contemplava a cidade que se estendia até o horizonte, mas não a enxergava realmente. Sua mente estava fixa nos eventos das últimas semanas, na expressão devastada de Laura quando descobrira sua mentira. Senhor Rezende. A voz de sua assistente o trouxe de volta à realidade. O conselho está esperando. A reunião começou há 10 minutos. Obrigado, Márcia, já estou indo. Victor ajustou a gravata, pegou sua pasta e dirigiu-se à sala de reuniões. Ao entrar, 12 rostos viraram-se em sua direção, surpresos com o atraso incomum do sempre pontual CEO. Peço desculpas pelo atraso, senhores, disse ele, assumindo seu lugar na cabeceira da mesa. Podemos começar. Durante as 2 horas seguintes, Victor conduziu a reunião com eficiência mecânica. Apresentações, relatórios, projeções financeiras, tudo seguia conforme planejado. Mas havia algo diferente em sua postura. Uma distração sutil que não passou despercebida pelos diretores mais atentos. Algum problema, Victor? Perguntou Maurício, o CFO e amigo de longa data, quando todos começaram a se retirar. Por que a pergunta? Você parece ausente. Já faz algumas semanas. Victor considerou mentir, dizer que estava tudo bem, mas estava cansado de mentiras. Cometi um erro, Maurício. Um erro pessoal que não consigo corrigir. O amigo assentiu sem pedir detalhes. Se precisar conversar, estou aqui. Quando voltou ao seu escritório, Victor encontrou Renato esperando por ele. O único que sabia sobre a farsa da cadeira de rodas. O único confidente da situação com Laura. Como foi com ela? Perguntou Renato sem rodeios. Como você esperaria? Victor sentou-se pesadamente. Ela me expulsou da vida dela. Com razão. Tentou ligar depois? Algumas vezes ela não atende. Também enviei flores, uma carta. Suborno não vai funcionar dessa vez, amigo, comentou Renato com honestidade direta. Você violou algo mais profundo que o orgulho dela. Victor assentiu, reconhecendo a verdade nas palavras do amigo. Durante dias mergulhara no trabalho, tentando abafar o sentimento de perda com longas horas no escritório. Mas cada decisão que tomava agora parecia vazia de propósito. O que você faria no meu lugar? Perguntou a Renato. Sinceramente, daria a ela o espaço que pediu, e usaria esse tempo para repensar quem você quer ser daqui para frente. Aquelas palavras ficaram com Victor muito depois que Renato partiu. Quem ele queria ser? Durante anos definira-se pelo sucesso empresarial, pelo patrimônio acumulado, pela imagem cuidadosamente construída. Mas agora, essas conquistas pareciam vazias quando confrontadas com a simplicidade honesta que encontrara com Laura. Na semana seguinte, Victor cancelou 2 viagens internacionais e começou a repensar os rumos da empresa. Numa tarde particularmente produtiva, chamou sua equipe executiva para uma reunião extraordinária. Quero propor um novo projeto, anunciou ele, surpreendendo a todos. Vamos desenvolver uma plataforma de acessibilidade digital completa para nossos aplicativos financeiros. Acessibilidade? Questionou um dos diretores. Isso não estava no planejamento estratégico. Agora está. A firmeza na voz de Victor não deixava margem para discussões. Quero que qualquer pessoa, independentemente de suas limitações físicas, possa utilizar nossos serviços com autonomia e dignidade.
Os diretores trocaram olhares confusos. Este não era o Victor que conheciam, o homem pragmático focado exclusivamente em resultados financeiros. Isso exigirá investimento significativo, alertou o CFO. Estou ciente e disposto a reduzir meu próprio bônus anual para garantir o orçamento necessário. A reunião prosseguiu com Victor detalhando sua visão com uma paixão que surpreendeu até os colegas mais antigos. Não era apenas um projeto de marketing ou responsabilidade social corporativa. Era algo em que ele realmente acreditava. Quando todos saíram, Victor permaneceu na sala vazia, refletindo. O projeto não era uma tentativa de comprar o perdão de Laura. Ele sabia que isso seria impossível. Era um reconhecimento do que aprendera com ela. Uma forma de transformar seu erro em algo construtivo. Naquela noite, ao voltar para seu apartamento de cobertura no Itaim Bibi, Victor sentiu o peso da solidão como nunca antes. O luxuoso imóvel de 300 metros quadrados, com sua decoração impecável e vista panorâmica, parecia frio e impessoal. Faltava vida, faltava propósito. Pela primeira vez em anos, Victor cozinhou para si mesmo. Um simples macarrão com molho de tomate, lembrando-se de como Laura falara com carinho das noites de jantar simples com seu pai. Enquanto comia sozinho, percebeu que algo havia mudado fundamentalmente dentro dele. No dia seguinte, Victor fez algo inusitado. Dispensou seu motorista e pegou o metrô para o trabalho. Queria ver a cidade como Laura a via, sem o filtro privilegiado que sempre o protegera da realidade cotidiana. Observou pessoas com deficiência enfrentando obstáculos que jamais notara antes. Viu a luta diária que seu experimento social havia banalizado tão cruelmente. No escritório, dedicou a manhã inteira pesquisando organizações de apoio a pessoas com deficiência. Não para fazer doações vazias, mas para entender genuinamente suas necessidades e desafios. À tarde, surpreendeu seus executivos novamente. Quero contratar consultores com deficiência para nosso projeto de acessibilidade. Não apenas para testar o produto final, mas para participar desde a concepção. Nos dias que se seguiram, Victor estabeleceu uma nova rotina. Trabalho focado durante o dia, reflexão honesta à noite. Escrevia em um caderno pensamentos que nunca compartilhara com ninguém, explorando suas inseguranças, seu medo de rejeição, sua tendência a controlar situações e pessoas. Uma noite, quase um mês após o rompimento com Laura, Victor recebeu um convite para palestrar em um evento sobre inovação digital. Normalmente, delegaria a tarefa a algum diretor, mas desta vez aceitou pessoalmente. O tema que propôs surpreendeu os organizadores. Tecnologia inclusiva, repensando o acesso digital para todos. Enquanto preparava sua apresentação, Victor percebeu que, independentemente do que acontecesse com Laura, havia encontrado um novo propósito. Não buscava mais apenas sucesso ou reconhecimento, mas impacto significativo. Queria usar seus recursos e influência para fazer diferença na vida de pessoas que a sociedade frequentemente ignorava. Não era redenção. Sabia que algumas ações não podem ser completamente redimidas, mas era a evolução. E talvez, apenas talvez, fosse um primeiro passo para se tornar o homem que sempre fingiu ser. Era quase fim de tarde quando Victor entrou em seu escritório após mais uma reunião sobre o projeto de acessibilidade. Um pequeno envelope repousava sobre sua mesa. Chegou para o senhor, informou Márcia. Foi entregue em mãos. Victor observou seu nome escrito em uma caligrafia que não reconheceu. Abriu o envelope com cuidado. O lugar onde tudo começou. Quinta-feira, 20 horas. Se ainda estiver interessado em conversar. L. Seu coração disparou ao ler aquelas poucas palavras. O restaurante do primeiro encontro. Após semanas de silêncio, Laura estava disposta a conversar. Na quinta-feira, Victor chegou 20 minutos antes, nervoso como nunca estivera em qualquer negociação milionária. Pediu água e observou o movimento do restaurante tentando controlar a ansiedade. Às 20h15, começou a pensar que ela havia desistido. Achei que você não viria. Laura estava parada ao lado da mesa, mais magra do que se lembrava, mas com o mesmo olhar direto que o havia cativado desde o início. Eu não perderia isso por nada, respondeu ele, levantando-se.
Houve um momento de hesitação. Victor estendeu a mão formalmente, que Laura aceitou com um breve sorriso antes de sentar-se. Como está sua avó? Perguntou ele, buscando um terreno seguro. Melhor. O programa do hospital tem sido excelente. Laura fez uma pausa. Obrigada por isso. Não precisa agradecer. Preciso sim. Posso desprezar seus métodos, mas reconheço que sua ajuda fez diferença na vida dela. Quando o garçom se afastou com os pedidos, um silêncio desconfortável pairou entre eles. Sua palestra sobre tecnologia inclusiva foi impressionante, comentou Laura. Uma colega da escola me mostrou o programa do evento. Fiquei surpreso ao te ver lá. Não pretendia ficar, só queria confirmar se era genuíno. E? Pareceu ser. Laura suspirou. Isso tornou tudo mais confuso para mim. Victor assentiu, compreendendo. Por que me convidou para jantar, Laura? Ela brincou com o guardanapo antes de responder. Porque não conseguia parar de pensar no que aconteceu. Em você. Em nós. Em tudo que compartilhamos, mesmo sendo baseado numa mentira. Nem tudo era mentira, disse Victor suavemente. Esse é o problema, eu sei que não era. Durante o jantar conversaram sobre trabalho, livros, a saúde da avó de Laura. Evitaram o assunto principal até a sobremesa. Por que realmente me chamou aqui hoje? Insistiu Victor. Laura respirou fundo. Porque precisava saber se o homem por quem me apaixonei existe de verdade ou se era apenas uma personagem que você criou. E o que você acha? Acho que existe um pouco dos dois em você. O Victor que conheci na cadeira e o Victor CEO. Acho que o verdadeiro Victor está em algum lugar entre os dois. E esse Victor tem alguma chance com você? Não sei. Laura o estudou longamente. Parte de mim quer acreditar que sim. Outra parte está com medo de se machucar de novo. Na calçada, diante da fila de táxis, ficaram frente a frente. Estamos contratando consultores para o projeto de acessibilidade, comentou Victor. Seu conhecimento seria valioso. Uma parceria profissional, por enquanto. Posso pensar a respeito? Claro. Laura estendeu a mão como Victor fizera no início da noite. Foi uma boa conversa. Ele apertou sua mão, segurando-a um pouco mais do que o necessário. Posso te ligar? Pode. Laura sorriu levemente. Mas desta vez seja você mesmo. Quem quer que você mesmo seja. Enquanto o táxi dela partia, Victor permaneceu na calçada, sentindo uma esperança frágil nascer. Não era um final feliz, ainda não. Mas era um começo honesto. E pela primeira vez, sentiu que talvez merecesse uma segunda chance. 2 semanas após o jantar, Laura enviou uma mensagem concordando em participar do projeto de acessibilidade como consultora. Victor não conseguiu disfarçar o sorriso ao ler o texto. Era um começo, pequeno e cauteloso, mas um começo. Na primeira reunião, Laura chegou pontualmente à sede da Fintech Solutions. Vestia calças pretas e blazer simples, uma tentativa evidente de parecer mais formal do que seu habitual estilo casual. Victor a recebeu na recepção, notando como ela observava tudo com olhos atentos. Impressionante, comentou ela, olhando o amplo saguão de mármore e vidro. Obrigado. Vou te apresentar a equipe. O grupo de desenvolvimento já estava reunido na sala de conferências. Victor fez as apresentações, destacando a experiência de Laura com acessibilidade, devido ao pai e seu trabalho como educadora. Laura não tem formação técnica, explicou ele, mas traz algo igualmente valioso, perspectiva humana. Ela vai nos ajudar a enxergar além dos códigos. Durante a apresentação do projeto, Laura permaneceu silenciosa, apenas observando. Quando finalmente falou, sua voz era clara e confiante. O problema com a maioria dos sistemas ditos acessíveis é que são pensados por pessoas que nunca enfrentaram barreiras reais. Vocês têm algum desenvolvedor com deficiência na equipe? Um silêncio constrangedor tomou conta da sala. Victor interveio. Ainda não, mas estamos abertos a contratações. Então este deve ser o primeiro passo, afirmou Laura. Não adianta presumir o que funciona para usuários com deficiência sem tê-los desde o início do processo. A reunião continuou com Laura apontando falhas conceituais que ninguém havia considerado. Os desenvolvedores, inicialmente defensivos, logo compreenderam o valor de sua perspectiva.
Ao final, até os mais céticos faziam anotações de suas sugestões. Nas semanas seguintes, estabeleceram uma rotina profissional. Laura vinha 2 vezes por semana para reuniões e testes. Com sua orientação, contrataram 2 desenvolvedores com deficiência: Carlos, que tinha baixa visão, e Renata, cadeirante devido a uma lesão medular. Ambos trouxeram perspectivas que revolucionaram a abordagem do projeto. Em um desses dias, após uma sessão de testes bem-sucedida, Victor convidou toda a equipe para comemorar em um restaurante próximo. No meio da confraternização, notou que Laura havia se afastado para a varanda. Aproximou-se cautelosamente. "Tudo bem?" "Sim, só precisava de ar." Ela sorriu fracamente. "Multidões me cansam às vezes. Podemos ir se preferir." "Não. A equipe merece comemorar. O que vocês estão construindo é realmente especial." "O que nós estamos construindo", corrigiu ele. "Sem você, estaríamos apenas criando mais uma plataforma tecnicamente acessível, mas praticamente inútil." Laura riu, uma risada genuína que Victor não ouvia há meses. "Você realmente mudou." "Como assim?" "O Victor que conheci no primeiro encontro teria tentado levar todo o crédito. Aquele Victor era um idiota." Era sim. Ficaram lado a lado, observando a cidade iluminada. Nem muito próximos, nem distantes demais. Um equilíbrio frágil, mas confortável. "Posso te fazer uma pergunta pessoal?" arriscou Victor. "Depende da pergunta. Você ainda pensa nele às vezes?" "No Roberto?" Laura refletiu por um momento. "Às vezes, não como uma pessoa separada, mas como uma versão diferente de você. Uma versão que me mostrou vulnerabilidade de uma forma que o Victor CEO nunca permitiria. Ele mostrou vulnerabilidade, mas através de uma mentira." "Sim. É complicado." Laura se apoiou no parapeito. "Mas sabe o que é estranho? Agora, conhecendo você completamente, percebo que Roberto também era você. A cadeira de rodas era falsa, mas muitas das conversas, das emoções, eram genuínas." Victor sentiu um nó na garganta. Eram, todas elas. Um dos desenvolvedores chamou Laura para resolver uma dúvida, interrompendo o momento. Ela se afastou, mas antes de ir, tocou levemente o braço de Victor, o primeiro contato voluntário desde o rompimento. Quando Abril chegou, o projeto estava pronto para testes finais. Laura propôs uma sessão ampliada com usuários diversos, incluindo pessoas com deficiências variadas. A data coincidiu com a semana em que sua avó precisou ser internada novamente, desta vez com pneumonia. Victor encontrou Laura no corredor do hospital, olheiras profundas marcando seu rosto. "Não esperava te ver aqui", disse ela, surpresa. "Soube pela sua tia. Ela me ligou quando não conseguiu te encontrar. Eu desliguei o celular durante uma reunião com os testadores e esqueci de ligar novamente." "Como ela está?" "Estável, por enquanto." Laura esfregou os olhos cansados. "Os médicos estão otimistas." Victor notou o seu esgotamento. "Você precisa descansar. Vou buscar um café." Quando retornou com as bebidas, encontrou Laura adormecida na cadeira da sala de espera. Sentou-se quietamente ao lado, esperando. Uma enfermeira passou e ofereceu um cobertor, que ele aceitou agradecido, cobrindo Laura cuidadosamente. Ela acordou 1 hora depois, momentaneamente confusa por encontrá-lo ali. "Quanto tempo dormi?" "Pouco mais de 1 hora. O café está frio, vou buscar outro." "Não precisa." Laura se ajeitou, puxando o cobertor. "Obrigada por ficar." "Sempre." A palavra pairou entre eles, carregada de significados. Não era uma promessa exagerada de amor eterno, mas a simples constatação de uma presença constante, mesmo quando tudo mais havia mudado. Naquela noite, Victor permaneceu no hospital até que a tia de Laura chegasse para revezar. Quando se despediram no estacionamento, ela o surpreendeu com um abraço rápido, um gesto pequeno que significava tudo. "Te vejo amanhã na reunião final?" perguntou ele. "Estarei lá." Laura sorriu levemente. "Afinal, prometi estar presente em todos os momentos importantes do projeto." Victor assentiu, reconhecendo que era só isso que podiam prometer um ao outro por enquanto. Presença, honestidade, compromisso com algo maior que eles mesmos. E talvez por hora fosse suficiente. Na manhã seguinte, dirigindo para a reunião decisiva,
Victor percebeu que, independentemente do que acontecesse entre ele e Laura, algo fundamental havia mudado. Ele não era mais apenas o CEO focado em números e resultados, nem o homem inseguro, que precisava testar o afeto dos outros. Era alguém em construção, aprendendo com seus erros, aceitando suas imperfeições. Alguém que entendera, finalmente, que relacionamentos verdadeiros não começam com jogos ou testes, mas com a coragem de mostrar quem realmente somos, mesmo quando isso significa revelar nossas falhas. O auditório da Fintech Solutions estava lotado na manhã de lançamento da nova plataforma de acessibilidade. Executivos, imprensa e representantes de organizações para pessoas com deficiência ocupavam praticamente todos os assentos. Na primeira fila, Dona Zulmira, já recuperada da pneumonia, era acompanhada pela irmã. Apesar do Alzheimer, mantinha um olhar atento, orgulhosa da neta que subiria ao palco. Nos bastidores, Laura ajustava nervosamente o microfone de lapela. Nunca imaginara estar ali, prestes a apresentar um projeto para centenas de pessoas. Nervosa? Perguntou Victor, aproximando-se. Um pouco. Nunca falei para tanta gente. Você vai arrasar. Conhece este projeto melhor que qualquer um. Laura sorriu, agradecendo silenciosamente pelo apoio. Nos últimos meses, sua relação com Victor havia evoluído para algo indefinível. Não eram apenas colegas, tampouco haviam retomado o relacionamento romântico. Estavam em um território novo, construindo algo passo a passo. Quando finalmente subiu ao palco, seus olhos encontraram os de Victor na plateia. Ele sorriu, transmitindo confiança. Laura respirou fundo e começou. Bom dia a todos, meu nome é Laura Antunes. Não sou uma especialista em tecnologia, mas sim em pessoas. Estou aqui hoje porque, há 8 anos, meu pai enfrentou o diagnóstico de paraplegia após um acidente e descobri que o mundo simplesmente não foi feito para todos. Enquanto ela falava com paixão sobre inclusão digital, Victor observava a transformação da mulher tímida que conhecera. Ali estava ela, comandando o palco com autoridade e sensibilidade. Sentiu uma onda de orgulho e certeza de que sua vida havia mudado para sempre desde que a conhecera. Meu pai costumava dizer que a deficiência não está nas pessoas, mas nos espaços que construímos. Hoje, demos um pequeno passo para tornar um desses espaços mais inclusivo, concluiu ela. Os aplausos foram estrondosos. Victor foi o primeiro a se levantar, seguido rapidamente por toda a plateia. Laura agradeceu emocionada e, ao descer do palco, foi recebida pela avó, que a abraçou fortemente. Horas depois, quando o burburinho do evento diminuiu, Victor encontrou Laura sentada sozinha na sala de reuniões, contemplando a cidade pela janela panorâmica. Você foi extraordinária, disse ele, sentando-se ao lado. Obrigada. Ainda não acredito que consegui. Um silêncio confortável se instalou entre eles. Não era mais aquele silêncio tenso dos primeiros reencontros, mas algo tranquilo, como o de duas pessoas que não precisam preencher cada momento com palavras. O que acontece agora? Perguntou Laura. Com a gente. Victor a encarou surpreso pela diretividade da pergunta. O que você quer que aconteça? Laura respirou fundo. Honestidade, antes de tudo. Sei que nos aproximamos novamente nos últimos meses, mas também sei que começamos de uma forma complicada. É mais que complicada. Eu menti para você de uma maneira imperdoável. Talvez não seja sobre perdoar ou não perdoar. Laura virou-se para ele. Talvez seja sobre aceitar que nosso começo foi torto, mas que isso não define quem somos ou o que podemos construir daqui para frente. Você tem certeza? Depois de tudo? Laura segurou as mãos dele. Ninguém tem certeza de nada quando se trata de sentimentos. Mas sei que nestes meses conheci um Victor que me faz acreditar que vale a pena tentar. Um homem que aprendeu com seus erros, que escuta, que se importa genuinamente. Naquela noite caminharam juntos pelo Parque Ibirapuera, o mesmo local onde haviam compartilhado um piquenique quando tudo ainda era baseado em uma mentira. Agora, cada palavra carregava o peso da verdade, por vezes incômoda, mas sempre libertadora. Sabe o que mais aprendi com tudo isso? Murmurou Victor. O quê? Que amor não testa, constrói. Eu queria testar se alguém poderia me amar pelo que sou,
mas estava muito ocupado fingindo ser outra pessoa para perceber a ironia. E eu aprendi que relacionamentos reais são construídos com erros e aprendizados, não com perfeição. O sol desaparecia no horizonte, deixando o céu tingido em tons de roxo e laranja. Um novo dia acabava, mas para Victor e Laura algo apenas começava. Não uma história perfeita de amor, mas uma jornada honesta de duas pessoas imperfeitas que decidiram construir algo verdadeiro. Vamos? Perguntou Victor, levantando-se e estendendo a mão. Vamos, respondeu Laura, aceitando o gesto. E assim caminharam em direção ao futuro que haviam decidido construir. Não porque tudo dera certo, mas porque escolheram aprender com o que dera errado. E aí, pessoal? Acabaram de acompanhar a jornada de Victor e Laura, uma história que nos faz refletir sobre máscaras, verdades e recomeços. O que você achou dessa montanha-russa de emoções? Aquele momento em que a verdade veio à tona foi de cortar o coração, não é mesmo? Conta nos comentários qual capítulo mais tocou você. Deixa seu like se a história mexeu com suas emoções e compartilha com aquela pessoa especial que talvez precise refletir sobre a importância da honestidade nos relacionamentos. Se gostou desse conteúdo, não esquece de se inscrever no canal para mais histórias que fazem a gente pensar sobre a vida. Estamos curiosos para conhecer nossos espectadores. De qual estado brasileiro você está assistindo este vídeo? Será que temos pessoas de São Paulo como nossos protagonistas, ou talvez do Rio Grande do Sul, Bahia, Amazonas? Se você estiver assistindo de outro país que fala português, como Portugal, Angola ou Moçambique, também conta pra gente nos comentários. Queremos saber de onde vem nossa audiência para trazer mais conteúdos que conectem com a sua realidade.